A paz do Senhor. Vamos dar início a mais um estudo da Escola Dominical, lição de número 13. Estaríamos hoje fazendo a nossa confraternização, mas graças a Deus que estamos bem. De um jeito ou de outro, a Igreja do Senhor, ela se reúne para estudar, para aprender. Quero dar os parabéns à irmã Ruth, que faz aniversário hoje, da classe Judá, aos alunos da classe Família, meu grande abraço. Espero que em breve todos nós estejamos juntos e possamos ao vivo, voltar às nossas bagunças e estudar a Bíblia de uma maneira como a gente sempre fez. Então vamos ver a nossa lição aqui, lição de número 13, 29 de março, ruptura da unidade do Espírito Santo. O nosso texto está em Hebreus, capítulo 12, do versículo 13 ao 17. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então vamos ver um pouquinho aqui sobre esses versículos de Hebreus. Quando fala aqui, Hebreus, versículo 13, o primeiro verbo de ação aqui já nos vai dizer fazer. O escritor já está nos dando no verbo imperativo uma ordem, fazer. Se você quiser, se tiver vontade, se tiver com bom ânimo, não, fazer. Já é uma ordem direta para você. Quando Jesus subiu ao monte, quando ele ascendeu ao céu, ele falou, ide. Ele disse, se você quiser. Não, a obrigação é da igreja. Nós temos que fazer. Em todos os exemplos que a gente vê da Bíblia Sagrada, a gente não vê Jesus chamando pessoas desocupadas. Todas elas estavam ocupadas, fazendo algo, servindo algo para o Senhor. A gente vê o exemplo, Gideão estava lá no lagar, ele estava trabalhando, todos que Deus chamou, eles estavam trabalhando, ninguém estava desocupado. E da mesma forma, hoje a gente tem a desculpa de dizer assim, mas eu não tenho tempo. Mas o tempo nós fazemos. O nosso tempo nós fazemos. A realidade é essa. Muitos falam assim, eu não tenho tempo para brincar com meus filhos. Deus te deu a oportunidade agora. Agora você está tendo tempo de sobra para brincar com seus filhos. Eu não tenho tempo de descansar. Você está com tempo de sobra para descansar agora. Mas o nosso tempo, nosso dia a dia, nós podemos nos organizar. Eu posso dar desculpa para você para mim, a gente fala assim, eu não tenho tempo, eu passei o dia com obrigação, isso e aquilo outro. Não tive tempo de orar, não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de procurar, de me aperfeiçoar diante de Deus. Mas diante de Deus, vamos ser sinceros, diante de Deus, quando nós chegarmos, que essa é a nossa esperança eterna, sermos arrebatados na igreja, chegarmos no tribunal de Cristo e os olhos de Cristo penetrar no profundo do nosso ser, o que nós vamos dizer para Ele? Qual vai ser a nossa desculpa? Será que as desculpas vão colar para Cristo? Senhor, eu não consegui, eu não dei porque eu me sentia feio, eu me sentia fraca, eu me sentia velho, eu me sentia gordo. Por causa de fulano, beltrano. Realmente, será que essas desculpas diante de Deus vão ser válidas? Então hoje, o Evangelho nos diz, a palavra nos diz, fazei. É um ato. Quem tem que fazer? Eu. Geralmente nós esperamos que outro faça, outro pregue, outro ore, outro vá lá e ajude. O obreiro tem que fazer, o pastor tem que fazer. Eles têm que fazer. Mas isso não exclui a minha parte, que eu também tenho que fazer.
porque fulano tem que ser usado, tem que consagrar, Deus tem que usar. Sim, mas eu também tenho que me consagrar e Deus tem que falar na minha vida. Eu não posso esperar só que os outros façam. Eu tenho que fazer. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos para Deus com coração sincero, quebrantado, é digno de galardão. Eu me lembro que há uns anos atrás era ensinado dentro da igreja que, não, se eu chegar no céu for o último, não preciso de galardão, não preciso de nada. E nós assimilamos essa palavra. Mas isso não é a veracidade. A veracidade é que Deus está nos dizendo assim: se você trabalhar para mim com sinceridade, se na terra você for fiel, fazer aquilo que eu peço, que eu te ordeno a fazer, eu vou te dar presentes aqui no céu. Aqui no céu você vai receber dádivas, aqui no céu você vai receber coisas que o próprio Deus vai nos ofertar. Aí você quer dizer para mim que você não quer? Eu quero. Quanto mais Deus tiver para me dar da graça, do amor, da misericórdia dele, quanto mais presente Deus tiver para me dar, eu quero. É bênção, vai ser de gozo, vai ser muita alegria. Então vamos nos esforçar. A Bíblia fala que nós temos que juntar tesouro aonde? No céu. Nós temos aqui na terra, todo mundo quer carro, quer casa, quer um bom emprego, uma faculdade. Queremos, mas não podemos nos esquecer do céu. Aqui é uma passagem. A nossa meta final é o céu, é a glória, é estar com Deus. Então vamos tentar ser obedientes, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu não sei o que Deus colocou para mim. Será que não sabe ou não quer? Porque nós, seres humanos, geralmente, nós temos a mania de querer os dons que estão em evidência. O dom daquele que prega, aquele que tem um dom de revelação, aquele que tem uma voz linda, que quando canta, ministra, o poder cai dentro da igreja. Nós queremos os dons que estão em vitrine. Mas aquele dom que ninguém vê, muitos não querem. O dom da intercessão, da caridade, o do temperamento, da temperança. Então, os outros que ninguém vê, geralmente as pessoas não querem. Mas Deus nos deu os dons para que eles fossem multiplicados. E quem tem que nos ver é Deus. Quem vai nos galardoar é Deus. Quem vai nos salvar é Deus. Então, quando o escritor nos fala aqui, fazei, nós, eu e você, irmão, nós temos que fazer a obra de Deus da melhor forma que possamos conseguir. Não é à toa que nós estamos aqui tentando nos reunir de alguma forma para a escola dominical. Não estamos reunidos lá no templo, na igreja, mas estamos reunidos cada um na sua casa para aprender um pouquinho de Deus. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, fala: esforça-te e tem bom ânimo. Eu gosto dessa passagem de Josué, porque Deus não fala para Josué assim: Josué, você tem que ser melhor do que Moisés. Josué, eu vou ter mais comunhão, vou cobrar mais de você, você tem que ser perfeito. Não. Deus está olhando para Josué, para as limitações de Josué e está dizendo: Josué, esforça-te. É isso que Deus está dizendo para nós hoje. Ele está falando para nós dessa mesma forma. Ele nos fala assim: esforça-te, o nosso melhor. Agora, Deus conhece o nosso melhor. Eu posso dar desculpa para o meu irmão, eu posso dar desculpa para um, para o outro. Hoje eu estou com dor de cabeça, isso, aquilo, outro. É melhor a gente ser sincera: Senhor, hoje não. Meu ânimo hoje não dá. É melhor nós orarmos a Deus com sinceridade. É melhor nós procurarmos ser sinceros com Deus do que nós queremos ludibriar, enganar a nós mesmos. Então vamos nos esforçar, pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude a cada dia a sermos melhores para Deus. A cada dia fazermos o melhor para Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa colocar em nossos corações amor pelas almas perdidas. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nos nossos corações e nos dar desejo de trabalhar para Deus, a alegria da salvação, sermos gratos a Deus pela salvação. Que o Espírito Santo de Deus possa a cada dia trabalhar nas nossas vidas e que os frutos do Espírito possam ser desenvolvidos na nossa vida. E um dos dons que eu acho que é o dom que nós devemos buscar hoje como um dom mais precioso, ao meu ver, é o dom de discernimento. Estamos vivendo em meio a tantas heresias, a tantas falações, a tantos modismos, tantas coisas que vem acontecendo no meio da igreja, que vem confundindo, desvirtuando, que nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para saber se a voz que estamos ouvindo
realmente é a voz de Deus ou é a voz que quer nos enganar neste mundo. Aí segue o nosso texto aqui. Fazei veredas direitas. Ai, o que isso quer dizer? O que o escritor está nos dizendo aqui? Nós temos que fazer o quê? Quando ele fala veredas direitas, ele está dizendo aqui, nossos caminhos. Nossos caminhos têm que ser retos. Quem vai fazer é Deus? As pessoas têm a mania de dizer assim, seja o que Deus quiser. Deus não é bagunçado dessa forma, não. Não é o que vai acontecer, assim. Não, isso é modismo que as pessoas falam. Deus não é dessa forma. Deus é um Deus organizado. As coisas que Deus faz é certo. É preto no branco, branco não tem essa mistura. É certo. As pessoas fazem, seja o que Deus quiser. Quer dizer, deu errado, deu bagunçado, é porque Deus quis? Não. Deus é um Deus zeloso, é um Deus de ordem. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações. Aquilo que nós fazemos, nós vamos colher. Toda ação tem uma reação. Aquilo que nós fazemos de errado, vamos colher de errado. Aquilo que nós fazemos certo, vamos colher certo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo lá na classe. Se nós plantarmos um carocinho de feijão, nós vamos colher um pé de feijão. Eu não sei aí quanto é que tantos feijãozinhos vão dar, mas eu acredito que mais de 100 feijãozinhos vai dar nesse pé. Se nós plantarmos bem, vão ser muitas bênçãos na nossa vida. Se nós plantarmos mal, vão ser muitos problemas na nossa vida. Aí depois as pessoas falam assim, foi Deus que quis, é Deus que está fazendo, é Deus que está amassando, é o barro. Não, irmão, foi você que plantou mal. Nós plantamos mal, falamos mal, pensamos mal, agimos mal e queremos jogar a consequência das nossas ações em Deus. Não é assim. Não é dessa forma. Nós temos que aprender que quem traça os nossos caminhos, Deus deu ao homem livre-arbítrio. Nós, eu e você, temos o direito de escolha. Nós escolhemos diariamente o que fazer e o que não fazer, como agir e como não agir. Nós escolhemos, nós determinamos isso na nossa vida. E Deus está nos dizendo, façam seus caminhos direitos, escolham boas decisões, sejam honestos, procurem andar no caminho certo. É isso que Deus está dizendo. Ele não vai nos pegar pela mão e vai nos conduzindo como criancinhas. Não. Ele nos deixou aqui com livre-arbítrio, com a Bíblia Sagrada nos ensinando. Agora o que a Bíblia fala? O meu povo perece por falta de conhecimento. Tá. Aí vem a preguiça de ler. Porque eu não entendo quando eu leio. Então, ora a Deus, pede para o Espírito Santo clarear seus pensamentos, sua mente. A Bíblia fala que aquele que não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá de graça, irmão. Deus dá. Nós não podemos esperar que o outro faça por nós. Nós temos que fazer, nós temos que buscar. E fala assim que nossa história de vida. Eu anotei aqui assim, será que a nossa vida, nosso dia a dia, nosso andar, nosso falar, poderia ser passado num telão? Os outros poderiam assistir? Será? Será que nós seríamos exemplo dos fiéis? Será que a nossa história de vida seria digna? Aí eu digo para você, se eu muitas vezes me envergonho do meu irmão, dos meus parentes, minha família, por atos que faço, pensa Deus que está nos contemplando 24 horas por dia. No nosso deitar, no nosso levantar. O salmista diz que não tem para onde correr, se eu subo, se eu me deito, se eu corro, se eu levanto. Deus está vendo, Deus está contemplando. É com Ele que nós temos que nos preocupar mais. E o texto segue falando o quê? Em Filipenses 4:5 fala assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O que é equidade? Equidade é justiça própria. Seja a vossa justiça própria, notória a todos os homens. Somos justos? Os homens estão nos vendo. Nós estamos agindo com justiça? Nós estamos agindo fielmente? Nós estamos procurando ser bons? Nós estamos procurando botar os nossos caminhos retos? O brasileiro pode ter esse jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro gosta de dar uma disfarçada, uma enganada. Uma vez eu li na revista, eu fiquei triste de ver que lá fora, os outros países acham que nós somos um povo desonesto. É tão triste ver isso, né?
que a população é desonesta, gosta de enganar. Ah, o meu carro tá bom, você sabe que o carro tá fundindo o motor e você bota um óleo lá para disfarçar e vende aquele carro, passa o abacaxi para frente. Os nossos caminhos, a nossa justiça, vamos ser justos. Se eu não quero ser enganada, eu não engano. Se eu não quero ser difamada, eu não difamo. Vamos pensar que aquilo que eu tenho que fazer ao outro é assim que a Bíblia nos ensina. Façais aos outros aquilo que vos quer que vos façam. Então, aquilo que eu quero que faça para mim, educação, respeito, justiça, eu vou fazer aos outros, porque eu também desejo para mim. E seguindo, fala assim: fazei vereda direita para os vossos pés. Olha que interessante. É individual. A gente tem a mania de apontar: olha fulano, olha cicrano, olha o pastor tal, olha a igreja tal, olha o irmão tal. Não, a Bíblia está me ensinando aqui que eu, individualmente, eu tenho que ter ação, eu tenho que ter um caminho reto, para quê? Para os meus pés. Se cada um cuidar de si, a igreja não escandaliza o mundo. Se cada um fizer a sua parte, nós não vamos dar escândalo. Agora nós temos que parar de olhar e cobrar que os outros façam. É individual. Eu tenho que fazer o caminho para os meus pés retos. Eu gosto de um versículo, 1 Timóteo 4,16. Assim que eu aceitei Jesus, com cerca de pouco tempo, um mês, eu não me lembro mais, eu vi esse versículo na reunião da mocidade. E esse versículo eu peguei para mim, porque eu acho ele de suma importância. E ele fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa doutrina. Porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha como o apóstolo Paulo dá esse conselho para Timóteo. É um conselho muito forte. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, vigia. Timóteo, procura ser o melhor que você pode para Deus. Procura fazer o melhor. Persevera nessa palavra, nessa doutrina. Não se desvia por caminhos por A ou por B. Não fica discutindo com A ou por B. O apóstolo Paulo deu tantos exemplos para não ficarmos discutindo pensamentos. O dilúvio foi parcial, o dilúvio foi local. Gente, vamos estudar a Bíblia sem criar atrito, sem brigarmos, sem criarmos confusão. A Bíblia é um livro santo, nosso Deus é santo. Vamos procurar ser santos. Vamos cuidar do nosso eu, ficar com raiva do irmão por causa de uma divergência de opinião. Isso é falta de maturidade. Ficar com mágoa de alguém porque alguém achou que você explanou algo errado. Alguém pode discordar. Eu gosto quando eu estou na sala de aula que meus alunos falam assim: não, eu não acho certo. E vamos discutir aquele assunto, vamos discordar. Vamos ver a opinião um do outro e tirar o melhor daquilo. Tem que cuidar de ti mesmo e dessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes é mais fácil nós termos comunhão para falar do Evangelho com alguém de fora do que os nossos familiares. Nossos familiares muitas vezes não dão crédito, mas nos observam. Não querem dar crédito quando nós estamos falando da palavra, mas nos observam. As nossas ações, os nossos atos falam muito mais do que as nossas palavras em meio à nossa família. Seguindo o versículo, fala assim: e fazei veredas direto para os vossos pés, para que o que manqueja... O que o escritor está nos dizendo? O que manqueja é o que tem dúvida. Será que eu vou ser salvo? Será que o Evangelho é a verdade? Será que a Bíblia toda é a verdade? Será? Será que Deus está me vendo? Não tenho força. Eu até sei que é, mas eu não tenho força, eu não consigo. O mundo fala mais alto, falta alguma coisa em mim. Mas quando nós procuramos consertar os caminhos, agir, automaticamente, a falta de fé
ela é banida das nossas vidas. A Bíblia, ela fala de 5 tipos de fé. Fé para salvação, fé para cura. Mas a fé que nós estamos falando aqui hoje é a fé de salvação. A fé de crer no Filho de Deus. João 3,16 é o versículo que todos nós aprendemos logo de primeira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu escrevi algo aqui sobre o versículo. Porque Deus é o maior ser de todo o universo. Amou. O amor de Deus é o maior sentimento que o nosso raciocínio humano não consegue compreender. O mundo, a humanidade, a maior criação de Deus foi a humanidade. Foi você e eu. Deus nos fez. Deus amou de tal maneira, a maior expressão, que deu o maior gesto. Seu Filho unigênito. O maior valor. Não tem nada maior. O maior valor. Jesus Cristo. Para que todo aquele, o maior alcance. Todo. É sem distinção de raça, cor, de nível social. Todo aquele que nele crê. É só crer. É simples. Creia. É a maior simplicidade. Não pereça. É o maior livramento que Deus pode nos dar. Mas tenha a vida eterna. A maior bênção na nossa vida. A eternidade com Deus. Em glória, em alegria. Então esse versículo, ele é rico. Ele é muito rico. Creia. Para que você não fique manquejando, aquele que está do seu lado manqueje. Deus é um Deus trino. Deus é Pai. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O Filho é Deus, Cristo é Deus. Hebreus 1:8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios 2:11, a parte B. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos afirma: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Não fique confundindo com teólogo, com fulano, com beltrano, com quem disse, quem não disse. Deus está vivo, Deus está morto, Deus está isso, Deus está aquilo. As palavras das pessoas são mais importantes que a palavra de Deus? Aquilo que os outros pensam a respeito de Deus é mais importante do que Ele mesmo se revelou para nós? Pensa bem no que você está valorizando. Alguém chega e escreve algo sobre a Bíblia Sagrada, tem mais valor do que aquilo que está escrito na veracidade desse livro? Medite sobre isso. Eu tive uma revelação, alguém revelou, escreveu, tira algumas partes da Bíblia aqui. Não, essa palavra por inteira, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, é ela que deve ser estudada, é nela que você tem que meditar, é ela que ensina do nosso levantar ao nosso deitar, é ela que ensina as nossas relações diárias, é a Bíblia Sagrada que ensina como devemos buscar a Deus, como devemos adorar, como devemos fazer para ser salvos, é a Bíblia Sagrada. É nela que devemos buscar o conforto para a nossa alma. É ela que nos conforta, é ela que nos resgata, que nos regenera. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Nós temos que pensar, irmãos, meditar, parar de ouvir A ou B falando e buscar veracidade. Falar como os bereanos faziam. Paulo falava, eles pesquisavam na Escritura para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Então, se você está vendo muito comentário, pesquisa na Bíblia para ver se isso aqui está sendo condizente com aquilo que Deus está nos dizendo. E fala, aquele que manqueja não se desvia inteiramente, antes seja sarado. Você só pode ser sarado pelo Espírito Santo de Deus.
Em Apocalipse 3 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. Essa palavra, se você pegar, está nas cartas às igrejas. Ela não é para o pecador, ela é para mim e para você, irmão. Para cada dia nós dependermos de Deus. Deus entra no meu coração, muda os meus sentimentos, trabalha no meu emocional, trabalha no meu intelectual, me dá a mente de Cristo, me dá um pensamento do céu, mas Ele só vai fazer isso quando eu permito que Ele faça na minha vida. Deus não invade. Deus não é como um vírus invasor que chega e vai acabando. Não. Deus é educado. Ele espera ser convidado. E se você não convidar para Ele entrar e mudar a sua vida, Ele vai continuar esperando, porque Ele é um ser educado. Em Romanos, nós temos 5 passos para a salvação. Romanos 5:1 fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto desse termo justificados porque fala assim, é por fé. Você tem que crer, você tem que acreditar. É fé. E quando fala que nós somos justificados por Jesus, é muito lindo, irmão. Quando eu cometo um erro, quando eu cometo um pecado, quando eu faço uma transgressão, que seja maior que seja ou a menor que seja, não sei. Mas quando Deus olha para a cruz do Calvário, quando somos justificados por fé em Jesus Cristo, a cruz do Calvário, ela paga o meu pecado e pega o meu erro e é lançado sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Deus olhou para Jesus na cruz do Calvário, que ele não pôde mais contemplar, que Jesus clamou, Eli, por que me desamparaste? Ele estava dizendo, meu Deus, o Senhor não pode mais me contemplar, porque todos os pecados da humanidade estão sobre mim neste momento. E quando o Senhor olhar de novo, para a sua criatura, que eu estou resgatando, para que agora eles possam ser filhos de Deus, o Senhor vai olhar para eles sem pecado, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. Segundo, somos regenerados pelo Espírito Santo. Tito 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça, não por aquilo que estamos fazendo, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não é por obra, é por misericórdia a salvação. Hebreus 12, 14. Somos santificados por Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Efésios 1:5 fala que nós somos o quê? Adotados. De criatura agora passamos a ser filhos de Deus. Há uma moda no mundo aí dizendo todo mundo é filho de Deus. É uma forma que Satanás engana as pessoas. Só é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, aquele que confessa a Deus e aquele que o recebe. Esse é adotado por Deus e passa a ser filho de Deus. Caso contrário, se você não fez essa confissão de fé, você é criatura de Deus e não está fazendo parte do corpo da igreja de Cristo. Efésios 1:5 fala assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É vontade soberana de Deus. Quinto, Romanos 8:23. Somos glorificados em Deus, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Um dia, na glória, a perfeição, a glorificação será total. Renovados, transformados em Cristo Jesus, porque essa é a nossa esperança eterna. Salvação só em Jesus. Ah, se eu fizer boas obras, se eu fizer caridade, se eu trabalhar, se eu me crucificar numa cruz, se eu fizer penitência, se eu jejuar 1 mês, 7 meses, 7 anos, 7... Não. Salvação é em Jesus. Atos 4:2. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro, só em Jesus Cristo. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação só em Jesus. Não adianta fazer penitência, não adianta ligar vela, não adianta clamar por A ou B. Salvação só Jesus Cristo dá. Só Jesus Cristo morreu na cruz. Só Ele pode perdoar e salvar o pecador.
Romanos 10, versículo 9 e 10 fala: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar e crer. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 14 fala: seguir a paz com todos. Quem tem que seguir a paz? Eu e você, irmão. É as nossas diferenças. Um fala mais, eu falo mais, outro fala menos, um brinca mais, outro brinca menos. Um tem um jeito extrovertido, outro é introvertido. Seguir a paz com todos. Vamos aceitar nossas diferenças. Vamos aceitar, irmãos, nossas maneiras de agir, de pensar, de gostos diferentes, sem criticar, sem menosprezar. Porque é baixo, é alto, é gordo, é magro, é branco, é preto, é azul, é amarelo. Seguir a paz com todos. Aí Romanos 12, 18 fala assim, tem alguém que gosta de pegar esse versículo e citar. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ah, então eu briguei com fulano, eu discuti, eu tive uma divergência com fulano, não posso mais ter paz com ele? Não, a Bíblia fala, se for possível, quando estiver em vós. O que ele está nos dizendo aqui, o apóstolo? Se esforça para ter paz. Você teve uma briga, uma discussão, uma desavença, teve uma discórdia entre vocês. Agora a Bíblia está dizendo aqui, se esforça para voltar a ter paz. Não é porque briguei, deixa para lá e fica por isso. Não, Deus entende que eu estou com raiva, eu fui magoado, eu fui injustiçado. Não, a Bíblia está dizendo, se esforça agora e vai ter paz novamente. Reconcilia, procura ter comunhão de novo. Ah, irmão, mas tem situação que não dá pra gente voltar. Tá, tudo bem, se não dá pra ter aquela comunhão de rir, de brincar, de estar junto, mas você tem que ter a mesma comunhão de orar, de interceder, de abençoar, de cumprimentar, e estar perto sem estar com raiva e lembrar da pessoa sem estar magoado. Seguir a paz com todos e a santificação. Santificação no grego é agiasmos. Separação, ato de pôr à parte. Portanto, santificação, santificar, significa separar algo ou alguém das coisas seculares e pecaminosas e colocar à parte para um propósito sagrado. Então, quem nos santifica? O Espírito Santo. Mas ele só nos santifica se eu permitir que ele me santifique. Se eu procurar me consagrar. Quem vai me santificar? Deus. Só o Espírito Santo, só Deus. Mas ele só vai ter esse processo em minha vida se eu me permitir. Se não, seguir a paz com todos e a santificação. É uma purificação interior. Romanos 8, 27 fala que o Espírito Santo examina os nossos corações e intercede por nós diante de Deus. 1 Coríntios 12, 13 fala que o Espírito Santo nos ensina. Romanos 8, 26 fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. 1 João 2,20 fala que somos ungidos por ele. João 3, do versículo 3 ao 6, fala que o Espírito Santo nos regenera. Efésios 3,16, o Espírito Santo nos fortalece. João 14, versículo 16 e 17, o Espírito Santo nos consola e ensina. João 16, versículo 13, fala que o Espírito Santo nos guia. E João 16, versículo 8, vai falar que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Há muitas ações ainda do Espírito Santo na nossa vida, mas o Espírito Santo só age nas nossas vidas se nós deixarmos. Ele só vai agir no nosso interior se nós deixarmos. Temos a mania de dizer para Deus, Deus é o meu dono, Deus é o meu pastor, Deus é o meu Senhor, e queremos dar diretrizes para Deus como Ele deve agir na nossa vida. Não. Se nós estamos entregando a nossa vida a Deus, Ele é o nosso dono. Ele é que determina o tempo, a hora e é o querer dele que prevalece nas nossas vidas. Que nós possamos, irmão, deixar o Espírito Santo de Deus verdadeiramente transformar as nossas vidas. Transformar o nosso eu a cada dia, nas nossas lutas diárias. A cada dia possamos ser melhor. Em Judas,
Aí fala assim, segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter paz e santificação, senão não vamos ver o Senhor. Não seremos arrebatados se essas coisas faltarem em nossas vidas. Viu como é de suma importância a santificação e a paz, a procura para ser melhor, a procura para ter um caminho reto, senão não vamos ver a Deus. Tendo cuidado. Ah, tá. Tendo cuidado, agora nós vamos ver um cuidado geral. Eu cuidando de você, você cuidando de mim, nós cuidamos de todos, como um todo, como igreja, numa união, aí, num aconselhamento, na exortação. Exortação, irmão, quer dizer levantar o ânimo, não é crítica, não é criticar, falar, você está errado, você está fazendo isso, você não. Exortação, irmão, dessa maneira que você está agindo, Deus não se agrada, faça diferente, mude, essa maneira é assim que Deus prefere. Isso é levantar o ânimo, você consegue, você pode, o Espírito Santo está ao nosso lado, está nos ajudando, isso é uma exortação, não é a crítica ofensiva não. Muitos acham que a crítica ofensiva é exortação, não é. Ninguém se prive da graça de Deus. Ah, então quer dizer que quando a graça de Deus não se manifesta no homem, é Deus que não está nos dando? Ah, porque o mundo está desse jeito, porque cadê o amor de Deus? Cadê Deus agindo? Cadê os Deus falando? As pessoas que estão se privando desse amor, porque não querem obedecer e adorar o Criador. As pessoas que estão se privando dessa graça, dessa misericórdia, dessa bondade, dessa justiça de Deus, porque não querem obedecer a Deus. Aí estão jogadas as suas próprias decisões, aos seus próprios atos, e querem culpar a Deus. Ah, porque as coisas do mundo estão acontecendo, o homem cria um vírus mau, joga no mundo, a culpa é de Deus? O homem cria a bomba, estoura uma cidade, a culpa é de Deus? O homem vai lá, assalta o outro, mata, atira e a culpa é de Deus? O homem é livre, tem livre-arbítrio. Agora saiba você que um dia todo homem, do primeiro de Adão até o último que vai nascer, que vai existir nessa terra, todo vai comparecer diante de Deus e vai dar conta das suas ações e das suas palavras diante de Deus. Aí sim, será dois caminhos que a Bíblia fala, céu ou inferno. Para onde nós queremos ir? Queremos desfrutar do amor, da graça, das bênçãos de Deus? Então vamos fazer por onde? Ninguém se prive, tendo cuidado, ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. O que é raiz de amargura? Raiz de amargura é uma mágoa, é um ressentimento que eu tenho. É quando eu acho que eu sou injustiçada e aquele sentimento vai crescendo dentro de mim. É quando eu fico com raiva de alguém. É quando eu não consigo liberar o perdão porque alguém me fez algo mal. Alguém me fez... Sim, pode ter, é verdade. Muitas vezes somos injustiçados. Mas esse sentimento de vitimismo, esse sentimento mal, só nos traz coisas maus. E nos priva da graça de Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Joga o lixo fora. Joga para fora a mágoa. Você foi injustiçado? Foi. Foi caluniado? Foi. Fizeram mal para você? Fizeram. Mas de que adianta guardar esse lixo dentro de você? Quem bate, esquece. Não joga fora, irmão. Joga fora. Não guarda isso, não. A oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou aos discípulos, ele falou assim... Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu tenho perdoado? Eu quero o perdão de Deus, dos meus erros. Eu quero que as pessoas me perdoem quando eu erro. Mas eu tenho perdoado aquele que me magoou, aquele que feriu meu coração, aquele que dói. Se lembre, dói, irmão, é porque não cicatrizou. Ah, irmão, mas eu não tenho amnésia. Tá, gente, tem muitas cicatrizes. As cicatrizes ficam, mas elas não doem. Elas não doem. Agora, se doer, é porque você não está sarado. Se doer, é porque existe amargura.
Quem mexe com planta sabe o que eu estou dizendo. A gente bota uma plantinha no vaso, aduba, fica linda durante um tempo. Depois essa plantinha começa a amarelar, perder a vida. E o que nós temos que fazer? Arrancar aquela plantinha do vaso. Por quê? Porque a raiz tomou conta de todo o vaso, não tem mais nem terra. Assim é uma raiz de amargura no coração. Ela vai contaminando todo o nosso sentimento, vai contaminando todo o nosso ser. Vamos passando a ser pessoas amargas, rancorosas, pessoas mal amadas. Isso vai atraindo só coisas negativas para a nossa vida. Dói para arrancar, dói para perdoar. Muitas vezes o perdão dói. Muitas vezes tem que sair da alma. Você tem que clamar ao Espírito Santo de Deus, me ajuda. Eu quero perdoar. Eu quero amar como o Senhor disse que eu tenho que amar. Eu quero ter um coração livre, uma alma livre diante de Deus. Eu quero desfrutar das bênçãos, da graça de Deus. Se não tenho forças em mim, eu tenho que clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele arranque. E muitas vezes essa forma de arrancar, essa cura dói. Vai criar uma ferida para que haja uma cicatriz. Mas depois o bálsamo de Gileade, irmão, cicatriza o coração. E você e eu vamos desfrutar mais das bênçãos de Deus. Nós temos que estar livres para pregar, livres com o coração aberto para receber, curados emocionalmente diante de Deus. Curados. E essa unidade que a igreja tem que ter com o Espírito Santo de Deus, eu anotei algumas coisas que o cristão pode fazer, que muitas vezes ele se priva da graça de Deus. O cristão pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando ele não quer liberar o perdão, quando ele peca, quando ele rejeita a voz de Deus, o querer de Deus na sua vida. Efésios 4:30. O cristão pode se rebelar, como foi na história agora de Jonas contada. Vai para Nínive, ele foge para Tarso. O cristão pode se rebelar contra Deus. Isaías 63:10. Pode mentir, tentar mentir, mas Deus sabe de tudo. Atos 5:13. Resisti-lo, Gênesis 6:13. Apagá-lo, 1 Tessalonicenses 5:19. E o mais triste de tudo é blasfemar e perder a salvação. Mateus 12:31, 33. Eu vejo que nós, a Igreja de Jesus Cristo, nesses dias que estamos vivendo, muitos estão se gloriando. Essa é a minha interpretação, irmão. Mas eu não vejo dentro do Evangelho, daquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus nos revelou, a igreja sendo justiceira agora. Não. Eu vejo que o Espírito Santo, Jesus Cristo, formou um corpo, um edifício, a igreja, para que ela fosse mensageira do Evangelho. Evangelho significa boas novas, para que a igreja falasse do amor, da redenção, da salvação em Jesus Cristo. Nós, como igreja, estamos vivendo um momento turbulento, um momento difícil no Brasil, com esse vírus aí. Pessoas vão morrer, infelizmente, vão. Ah, dá medo? Dá. Mas a mensagem da igreja não é uma mensagem de condenação. Tem que ser uma mensagem de apoio, de amor, de salvação, daqueles que vão estar desesperados, daqueles que talvez muitas vezes vão querer tirar a sua vida. A igreja tem que estar pronta para levar esse evangelho de boas novas, de salvação. A igreja vai julgar? Vai. Quando ela voltar com Cristo nas nuvens, aí sim, lá no trono branco, nós seremos juízes. Agora não. Agora a nossa obrigação é orar, é interceder. Eu gosto do exemplo de Neemias e do exemplo de Daniel, que eles intercedem. Eles clamam pelo povo. E eles têm um exemplo tão bonito, que eu quero deixar esse exemplo para nós, como igreja de Jesus Cristo. Na oração deles, eles confessam o pecado do povo dele como se fosse o pecado deles. Que nós, como igreja de Jesus Cristo, possamos orar dessa forma, sentir o pecado do corpo de Cristo, da igreja, que se corrompeu muitas vezes por muitas heresias, que se corrompeu por achar que A ou B, por pregar um evangelho diferente. Vamos confessar o pecado do nosso corpo, pedir a misericórdia de Deus. Vamos confessar o pecado da nossa nação que está distante de Deus, uma nação que está valorizando mais as trevas do que a Deus. Vamos confessar o pecado da nossa nação. Estamos inseridos nela. E vamos clamar a misericórdia de Deus pela igreja de Jesus Cristo,
Muitos têm se levantado em oração. Eu agradeci até a Deus por esse vírus, porque eu vi uma manifestação de união, de amor, e essa tem que ser total. Vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados, dos nossos erros, da igreja e do nosso país. E vamos nos unir em oração para que a misericórdia de Deus esteja sobre essa nação, sobre a igreja de Jesus Cristo. Que depois disso que está acontecendo, de sermos privados, de ir para a igreja, de trabalhar, de tantas coisas, nós possamos tirar um proveito, sermos seres humanos melhores, sermos cristãos melhores, sermos pessoas melhores, para os que estão dentro da nossa casa e para os que estão fora. Sermos intercessores melhores, clamar por aqueles e ajudar aqueles que estão necessitados do amor, da salvação de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar melhor nas nossas vidas. Eu ainda creio no avivamento do Brasil. Eu ainda creio que essa geração de jovens do Brasil possa ser uma geração que vai revolucionar o mundo com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho. Eu ainda creio nisso, irmãos. E para que isso se realize, nós como igreja do Senhor temos que estar unidos em oração, clamando a Deus por esse avivamento, por essa misericórdia, clamando a Deus pelo nosso país, para que as trevas não dominem o nosso país, para que as potestades não dominem o nosso país, mas que a igreja de Jesus Cristo continue com liberdade de pregar o Evangelho, de interceder e que vidas possam ser salvas e transformadas. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos ser melhores, irmãos, para Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E ouvimos o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos.